Começa agora a Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos chegando neste domingo, dia 22 de agosto, com a nossa Academia Espiritual. A palavra de Deus hoje é do Evangelho de João, capítulo 6, versículos de 60 a 69. Estamos no 21º domingo do tempo comum. Hoje também é o dia de Nossa Senhora Rainha, embora a igreja não vai celebrar na liturgia, porque é uma memória que é substituída, então o domingo é muito mais importante. Daí não celebramos neste dia 22. Mas vale a pena aqui a gente lembrar um pouquinho. A festa, a memória de Nossa Senhora Rainha, é colocada 8 dias depois da Assunção de Nossa Senhora, justamente para pôr em relevo a estreita ligação entre a Assunção de Maria e glorificação de Nossa Senhora. A realeza messiânica é para todos e Maria é a primeira a receber como mãe do Filho de Deus. E assim, o dia de Nossa Senhora Rainha nos convida a reconhecer que aquela que nós celebramos no domingo passado, que subiu aos céus, foi glorificada, recebe de Deus a glorificação como Rainha do céu e da terra. Bom, vamos ao Evangelho deste 21º domingo do tempo comum. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: "Essa palavra é dura, quem consegue escutá-la?" Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: "Isso vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá a vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem." Jesus sabia desde o início quem eram os que tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: "É por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai." A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: "Vós também quereis ir embora?" Simão Pedro respondeu: "A quem iremos, Senhor? Tu tens palavra de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, houve um tempo, nós encontramos no Evangelho, em que multidões corriam até Jesus. Queriam escutá-lo, queriam ver os seus milagres e tanto. Não é? Essa mesma multidão que aqui está escutando Jesus, viram o milagre da multiplicação dos pães. Jesus alertou para que não buscassem o alimento que perece, e sim aquele que pode dar a vida. E lá na sinagoga, então Jesus começa a ensinar sobre o pão da vida, até dizer explicitamente: "Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come minha carne e bebe meu sangue terá a vida eterna." Então, multidões sempre correram até Jesus, mas na maioria, essas multidões queriam o que Jesus não tinha ou não queria dar para elas.
e o que ele oferecia, elas não pareciam receber. Essa expressão se aplica bem aqui, né? O que Jesus tem para oferecer, eles não querem. O que querem, Jesus não vai dar, porque não se encaixa no projeto do reino. Então, o discurso na sinagoga de Cafarnaum foi pesado. Jesus foi sério, exigente e provocou reações. Primeiro, as negativas, né? A decepção. O Evangelho diz que aquelas pessoas tinham o coração duro, endureceram o coração, né? E murmuravam, reclamavam, né? Na verdade, a expressão grega de murmurar aqui é mais do que simplesmente reclamar, é enfrentar mesmo, é dizer assim, você está falando isso aí, mas isso aí eu não aceito, isso aí não dá certo, isso aí não pode ser desse jeito e tal. Temos também reações negativas de descrença. Jesus disse assim, entre vós há alguns que não creem. Faltava fé. E temos reações de abandono. Depois dessas palavras duras de Jesus, muitos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Por que isso? Porque queriam coisas amenas, queriam água com açúcar. Enquanto achavam que Jesus era a fonte de cura, de comida, de libertação do inimigo, seguiam Jesus. Ainda hoje, né? Tem muita gente que só vai à igreja se tiver a missa de cura e libertação. Que só vai à igreja para buscar cura, libertação, para resolver os seus problemas imediatos e difíceis. Não que Jesus não possa e não vá resolvê-los, mas a questão é que tem gente que só vai buscar isso, só vai atrás de Jesus se ele oferecer isso. Certa vez eu mesmo recebi uma pessoa no atendimento, conversamos, ela pediu que rezasse, e depois que rezei, ela perguntou, e aí, padre, teve alguma revelação sobre a minha vida, sobre aquilo? Eu falei, não. Aí ela não gostou e foi embora e disse insatisfeita, né? Pois é, buscava somente um Jesus que resolvesse ou que apontasse certas coisas. Mas assumir o propósito de Jesus não havia. Então, Jesus mostrou que aquelas pessoas estavam falidas espiritualmente. Elas tinham que buscar o alimento que permanece para a vida eterna. Elas deviam fazer um processo de conversão, de mudança de vida e aceitar e assumir que Ele, Jesus, era a única fonte de salvação. Mas ao invés de aceitar isso que Jesus mostrava, o que eles fizeram? Se ofenderam. É dura demais essa palavra, não dá, não sei o quê, e deixou Jesus. Mas nós temos também uma atitude positiva, uma reação positiva. Diante da pergunta confrontadora de Jesus, que nós encontramos também na liturgia, na primeira leitura da liturgia deste domingo. Vocês decidem por Deus ou não? Vocês também querem ir embora? Vai dizer Jesus. Aí então a resposta confiante de Pedro. Aonde iremos nós, Senhor? Só Tu tens palavra de vida eterna. A quem iremos? Só Tu tens palavra de vida eterna. Observe que o Evangelho mostra que Pedro respondeu isso, provavelmente inspirado, né? Mas é bom a gente observar também que é Pedro, aquele que é fraco, aquele que é impulsivo, aquele que se perde muitas vezes, mas que, apesar de tudo isso, consegue perceber que fora de Jesus não há possibilidade
de realização e de vida. O amor de Deus, ele é gratuito. Por isso Deus nos amou primeiro. Ele se antecipou no amor. Mas nos chama, cada um de nós, a tomar uma decisão. Não dá para ficar passivo e parado. Deus exige uma escolha. Essa escolha também, ela não é feita agora pronto, para tudo sempre. Porque nós sabemos que nós somos instáveis. Nosso coração é instável. Às vezes nós queremos Deus, às vezes nós queremos as coisas do mundo, às vezes nós fazemos isso, aquilo, né? Então é uma escolha que a gente faz hoje, mas que a gente vai renovando sempre. Portanto, o apelo deste evangelho de hoje é justamente aceitar Jesus, o pão da vida. Aceitar Jesus, que é o pão da vida. A condição é crer nele, crer que Jesus é este pão que desceu do céu. E a advertência é justamente: fora de Jesus, longe de Jesus, não há vida, não há salvação. E vamos agora à nossa academia espiritual. 3 passos para nos ajudar na oração e meditação desta palavra. Primeiro passo, o alongamento. Momento de se colocar na presença de Deus, pedir a luz do Espírito Santo, acender uma vela, ouvir uma canção, fazer o silêncio amoroso na presença do Senhor. Segundo passo, o aquecimento. Hoje eu quero apresentar um pensamento do Frei Raniero Cantalamessa, que é o pregador do Papa, lá da Casa Pontifícia do Vaticano. Ele diz assim: Deus não tolera os amores desordenados que não vêm dele, mas do maligno, que não se endereçam para ele. Ele não tolera dividir o coração do homem com seu pior inimigo, que é o pecado. Não se pode fazer de seu templo, o coração, um covil de ladrões ou um ninho de cobras e pretender que Deus aí more. Então pense um pouquinho sobre isso. Vou repetir. Deus não tolera os amores desordenados que não vêm dele, mas do maligno, que não se endereçam a ele. Não tolera dividir o coração do homem com seu pior inimigo, que é o pecado, pior inimigo do homem. Não se pode fazer de seu templo, nós não podemos fazer do templo, que é o nosso coração, um covil de ladrões, onde um ninho de cobras, ou de um ninho de cobras, e pretender que Deus fique aí, onde só tem maldade, pecado e tantas coisas. Reflita sobre isso. E o terceiro passo, treinamento. Convido você a identificar na sua oração quais são seus ídolos, aquilo que no coração tenta ocupar o lugar do altar de Deus, o lugar de Deus. Então identifique seus ídolos, aquilo que no coração tenta ocupar o lugar de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um bom domingo, uma abençoada semana para você.